A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título A Segunda Viagem Missionária. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta, às 9h da manhã e às 14h da tarde, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 7 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Segunda Viagem Missionária. Se você é professor, sabe muito bem que eu sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, já sabe, pode acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso ao nosso blog. Chegando lá, você clica no menu Adolescentes e vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos adolescentes, que está sendo uma bênção. Mas também, se você quiser, pode fazer algumas perguntas para os seus alunos, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar quem foi o apóstolo Paulo, quem foi Barnabé, quem foi Silas, isso mesmo, quem foi Timóteo, porque são personagens que nós vamos estar estudando. Pergunte também o que é uma viagem missionária, por onde o apóstolo Paulo passou. Você pode até falar o seguinte: quem pode citar os países da Europa? Sabe por quê? Paulo aqui foi pregar na Europa. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo aconteceu na Europa. Será que seus adolescentes já conhecem algum país da Europa? Já viajou? Já ouviu falar? Faça essa discussão, meus irmãos. Vai deixar a aula bastante dinâmica, viu? E você já sabe, se inscreva no canal aí agora, viu? Porque aqui é bênção pura sem mistura. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, a segunda viagem missionária. Nós sabemos muito bem que aqui o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, vai dar seguimento ao propósito, à chamada dele, que é pregar o evangelho a diversas pessoas, especialmente aos gentios, aqueles que não eram judeus. E veja que no início a intenção do apóstolo Paulo era revisitar, passar novamente no mesmo local da primeira viagem missionária. Mas chegando lá, no meio do caminho, o Espírito Santo mudou. Isso mesmo, o Espírito Santo de Deus mudou a rota do apóstolo Paulo. Ele saiu pensando que ia passar nos mesmos lugares, mas Deus tinha um outro propósito, enviando assim para pregar o evangelho na Europa. Você pode ter seus projetos, você pode ter seus sonhos, pode estar tudo certo na sua cabeça aí, no papel, mas Deus ele pode mudar a tua rota. Deus ele pode mudar a tua história. Deus pode mudar tudo em sua vida.
Por isso esteja pronto, varão. Não fica reclamando não. Aceita a vontade de Deus na sua vida. Mas vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao 41. Em seguida, Atos capítulo 16, versículo 6 ao versículo 10. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos adolescentes para ler a palavra do Senhor. Agora vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque, onde está escrito: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se estão bem. Atos capítulo 15, versículo 36. Esse daqui foi o primeiro projeto. Vamos retornar nas cidades, ver a cidade, como estão os irmãos, dar aquela palavra, fazer aquela visita. Esse era o propósito do coração do apóstolo Paulo. Mas Deus tinha outro propósito. E você sabe muito bem que o propósito, a vontade que tem que ser feita, não é a minha nem a sua, é a vontade de Deus. Quando nós cumprimos com a vontade do Senhor, a nossa vida é abençoada, a nossa família, a nossa igreja. Precisamos cumprir a vontade de Deus. Olha que vai ter dificuldade. Olha que vai ter adversidade. Isso mesmo, mesmo você fazendo a vontade de Deus, mesmo você no propósito de Deus, prepara o lombo, porque vai ter dificuldade. Mas fica tranquilo, porque Deus vai estar te guardando, te protegendo e te abençoando, desde que você fique no propósito dele e não no seu. Vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia, todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Por isso que toda quinta-feira eu estou postando lá em nosso Instagram um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Por isso, já nos segue nosso Instagram, viu, professor? Tô de olho. Mas vamos agora para a nossa introdução ou hora de aprender. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé continuaram mais algum tempo com os irmãos e as irmãs de Antioquia, ensinando sobre as Escrituras. Então, Paulo decidiu que era hora de fazer outra viagem missionária, a fim de visitar as igrejas por onde havia passado na primeira viagem. Observe o seguinte: já estudamos aqui a primeira viagem missionária, a qual saiu Paulo, Barnabé e João Marcos. Mas, no entanto, João Marcos acabou desistindo no meio do caminho e retornou para Antioquia. E essa atitude de João Marcos deixou o apóstolo Paulo muito triste, já que abandonou ele no meio do caminho. Logo após isso, Paulo e Barnabé pregaram a palavra lá na Ásia Menor, que é na região da Turquia. Muitas pessoas se converteram a Cristo, especialmente os gentios, que já estudamos aqui. Gentio são todas as pessoas que não são judeus. Quem não é judeu é chamado de gentios. E estes estavam aceitando a Jesus Cristo, estavam se convertendo a Cristo. E o apóstolo Paulo e Barnabé sofreram, passaram dificuldade, mas o evangelho foi pregado e muitas pessoas aceitaram a Cristo. Eles então retornam para a sua igreja mãe, que tinha os enviado, a igreja de Antioquia da Síria, e traz todo o relatório, apresenta o que Deus fez naquela região. Após um tempo, começou a ter uma grande confusão, pois muitos judeus, chamados de judaizantes, aqueles que eram judeus, mas estavam aceitando a Cristo, começou a questionar aqui, como é que pode os gentios aceitar a Jesus Cristo e não guardar a lei de Moisés, não ser circuncidado? Então começou a haver aquela discussão acerca dos gentios que estavam aceitando a Jesus. Se deve ou não deve ser circuncidado, se deve ou não deve guardar a lei. Esse foi o tema da lição de número 6, onde tratou acerca do concílio, que foi aquela reunião de toda a liderança da igreja para definir se os gentios deviam ou não deviam guardar a lei, se deviam ou não deviam se circuncidar, assim como faziam os judeus. E ficou decidido que os gentios precisavam evitar a imoralidade sexual,
não podiam comer carne com sangue sacrificado a ídolos e assim por diante. E através desse concílio foi feita uma carta, isso mesmo, uma ata, onde foi lida em todas as igrejas, dizendo que os gentios não precisariam guardar a lei judaica, não precisaria se circuncidar, não precisaria guardar a lei de Moisés, mas deveria ter uma vida santa, sem a imoralidade sexual, sem comer carne com sangue e assim por diante. Então foi dada essa carta e lida em todos os lugares. Mas com o passar do tempo, Paulo percebe que havia uma necessidade de retornar nas igrejas onde eles tinham passado e pregado o evangelho, para ver como é que estava, qual era a dificuldade. Daí, agora, Paulo e Barnabé vão ser agora direcionados para levar a palavra do Senhor. No início, o apóstolo Paulo pensa que eles passariam nas mesmas cidades da primeira viagem missionária. Mas eu disse aqui, Deus tinha outro projeto. Por isso, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título a rota da segunda viagem. Veja só, o plano inicial da segunda viagem era Paulo e Barnabé percorrerem as cidades por onde tinham pregado e plantado igrejas. Mas houve um desentendimento entre eles. Você lembra que o jovem João Marcos os havia deixado durante a primeira viagem e voltado para Jerusalém? Barnabé queria dar uma nova oportunidade para ele e desejava levar João nesta nova viagem. Paulo discordou fortemente, por isso a dupla se separou. Então Barnabé seguiu sua viagem e navegou para Chipre com João, e Paulo seguiu seu plano na companhia de Silas. Assim, Paulo e Silas saíram de Antioquia da Síria, cruzaram a Ásia Menor, passando pelas regiões da Cilícia, Galácia, Frígia e Mísia. Então, seguiram pela Europa, onde ocorreu a maior parte da viagem. Primeiro na Macedônia e na cidade de Filipos, Apolônia, Afípolis, Tessalônica e Bereia. Depois na Caia, nas cidades de Atenas, Corinto e Secleia. O caminho de volta foi Éfeso, onde ficaram algum tempo antes de seguirem para Jerusalém, tendo desembarcado na Cesareia. Professores da EBD, presta bem atenção. Estava tudo pronto e organizado para a segunda viagem missionária, o qual estaria indo o apóstolo Paulo, Barnabé, visitando assim os lugares onde já tinham pregado o evangelho. Mas, no entanto, Barnabé queria levar com eles o João Marcos. Falei aqui, João Marcos tinha deixado Paulo e Barnabé na mão na primeira viagem missionária. E quando o apóstolo Paulo soube que Barnabé queria levar João Marcos com ele, agora aconteceu um grande desentendimento. Ele não vai com a gente, não. Paulo disse logo, epa, ele não vai comigo, não. Com a gente, nos deixou na mão. Como é que nós vamos acreditar numa pessoa que foi conosco, nos abandonou sozinho? Não, eu não quero ele do meu lado. Ele não vai servir para a obra, não vai ter utilidade. Ele precisa amadurecer, precisa crescer. Aí houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, se iria ou não iria levar João Marcos. Destaco que esse João Marcos é o mesmo autor do livro do Evangelho segundo Marcos, tá bom? Esse Marcos aqui, que houve desentendimento entre Paulo e Barnabé, é o mesmo que escreveu o Evangelho de São Marcos. Deixa essa informação aqui. E, no entanto, acabou acontecendo um desentendimento e uma separação. Com isso, Barnabé e seu sobrinho João Marcos foram para a região de Chipre, a qual Barnabé é dessa região, então foi ele, com seu sobrinho, fazer a obra missionária nessa região. Já o apóstolo Paulo pega Silas e vai visitar as igrejas que ele já tinha visitado na sua primeira viagem missionária. Ou seja, tinha conquistado, tinha erguido, tinha levantado na sua primeira viagem missionária. Em vez, então, de sair uma viagem missionária, acabou acontecendo duas. Paulo e Silas em uma região e Barnabé e João Marcos em uma outra região. Em vez de um, foi dois projetos. Irmãos, Deus ele sabe trabalhar, viu?
E assim o apóstolo Paulo e Silas saiu a pregar o evangelho na região da Ásia Menor, nas mesmas igrejas e locais a qual Paulo e Barnabé já tinham pregado. Ou seja, ele passou visitando e deixando também suas orientações, pregações, para que a igreja pudesse se fortalecer. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte: se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, atividades, cruzadinhas, caça-palavra, um plano de aula completo, como ministrar essa aula. Todos esses materiais estou enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta: pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, se tornando assim membro, e vai receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Por isso, venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: Mudança de planos. Paulo começou a viagem planejando visitar as igrejas na província da Ásia. Porém, o relato de Atos nos conta que o Espírito Santo estava impedindo o apóstolo de seguir esse plano. Ele queria ir para Bitínia. No entanto, depois de contornar a região da Mísia, Paulo foi para Troade, que é na direção oposta, e ali teve uma visão. Ele viu um homem da Macedônia que lhe pedia que fosse a Macedônia para ajudá-los. Confiando na direção divina, o apóstolo mudou a sua programação e seguiu outro plano. Em vez de continuar na Ásia Menor, Paulo e seus companheiros se dirigiram à região da Macedônia, pegaram um navio em Troade e chegaram a Filipos. Era a primeira viagem registrada do apóstolo à Europa. Observação, irmãos: crente que é crente, homem de Deus, adolescente que é adolescente, precisa estar atento à voz do Senhor. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Presta bem atenção. No coração do apóstolo Paulo e de Silas é que eles iriam pregar o evangelho novamente na região da Ásia Menor. E assim eles iniciaram a pregar o evangelho. Foram primeiro para a região mais alta. O Espírito Santo não permitiu. Desceu, o Espírito Santo não permitiu. Porque no projeto de Deus não estava deles pregar a palavra na região da Ásia Menor, na Turquia não estava, e sim na Europa. E quando Paulo tem agora uma visão onde ele vê o homem da Macedônia, que já é na região da Europa, convidando ele, chamando ele para pregar o evangelho, ele entendeu. É o Espírito Santo de Deus que não quer que nós venhamos pregar a palavra aqui nessa região. Ele quer que a gente passe a Macedônia. Vamos agora para uma outra região, um novo caminho. Crente que é crente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Isso mesmo, Deus nos dá sinais, Deus fala conosco, direciona conosco, mas muitas das vezes nós não estamos prestando atenção à voz do Espírito Santo. E quando você não presta atenção, não dá ouvido à voz do Espírito Santo, você pode decidir errado,
Você pode escolher errado. Meu Deus, você pode ir para o lugar errado. Esteja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele fala. Isso mesmo, Deus, ele fala, ele dá sinais. Agora precisamos ouvir e acatar a vontade dele. Mesmo que a vontade dele não seja a sua vontade, mesmo que o projeto dele não seja o seu projeto, faça e esteja no projeto de Deus, que a sua vida será abençoada. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele queria uma coisa, saiu destinado para uma coisa e Deus mudou tudo. Mas é melhor obedecer o projeto de Deus. É melhor estar no projeto de Deus do que estar no projeto do homem. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Você prefere estar no projeto do homem ou no projeto de Deus? Você prefere estar no seu projeto ou no projeto de Deus? Eu já disse aqui anteriormente que eu, pastor Giovanni, preferi e estou no projeto de Deus. Meu projeto, eu não tenho mais projeto. O meu projeto é o projeto de Deus na minha vida. Eita glória! E estou sendo feliz, viu? Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico. Observe agora esse parágrafo. Lucas conta que no sábado, em Filipos, Paulo foi pregar na beira do rio, onde existia um lugar de oração. Não havia sinagoga lá. E agora, o apóstolo mudou de estratégia e deu tudo certo. Ali, os missionários conheceram Lídia e outras mulheres. E assim nasceu uma igreja que amou e ajudou a Paulo. O nome desse lugar é familiar? Sim, é onde moravam os irmãos que receberam a carta aos filipenses. Depois, continuaram a rota por outras cidades da Macedônia. Silas e Timóteo permaneceram em Bereia e Paulo foi sozinho para a região de Acaia. Quando chegou à cidade de Atenas, ele deparou com o altar ao Deus desconhecido. Lá havia muitos altares para muitos deuses. Os atenienses não queriam correr o risco de esquecer de algum deus, então fizeram o altar com seu nome. Observe o seguinte: na primeira viagem missionária, a estratégia do apóstolo Paulo e Barnabé era pregar, era sempre estar visitando as sinagogas, porque nas sinagogas ele teria um público maior de pessoas para ouvir o evangelho. E lá, Paulo e Barnabé pregaram a palavra na sinagoga, porque tinha muitos judeus lá ouvindo a palavra e também gentios. E muitos destes se converteram a Cristo Jesus. Agora, quando ele chega na Europa, isso mesmo, quando chega aqui na Europa, na cidade de Filipos, que depois vai ter uma igreja fortalecida, grande para a glória de Deus, tanto que essa igreja, posteriormente, vai receber uma das cartas, chamada de Cartas aos Filipenses. E lá, Paulo não encontra sinagoga para pregar o evangelho, mas aonde tinha pessoas reunidas para estar orando, para estar buscando, o apóstolo Paulo aparecia e sempre que tinha oportunidade ele pregava o evangelho. Isso mesmo, Paulo não perdia a oportunidade de estar pregando o evangelho. Lá não tinha sinagoga, mas tinha as reuniões no ar livre. Paulo estava presente. Nas casas, Paulo estava presente. Aonde tinha pessoas reunidas, o apóstolo Paulo ia para pregar a palavra, anunciar a Cristo Jesus. Ele não perdia tempo. E você, o que é que você está fazendo? Isso mesmo, como você está aproveitando o seu tempo? O que você faz durante 24 horas? O que você faz durante 7 dias da semana? O que você faz durante o mês todo? Como você está aproveitando o seu tempo, a sua semana, o seu mês, para anunciar o evangelho de Cristo Jesus? Qual é a sua estratégia? Qual é a sua intenção de pregar o evangelho? Ah, pastor, mas eu não sou pregador, não. Quem foi que lhe disse que você não é pregador? Você talvez não seja pregador de púlpito, mas todo cristão tem a chamada de anunciar o evangelho. Todo cristão tem a chamada para anunciar o evangelho de Cristo Jesus, independente do lugar, independente da sua chamada, independente da sua posição, você tem chamada de Deus. Então, o apóstolo Paulo ia aproveitando todas as oportunidades para pregar o evangelho. Aqui agora, o apóstolo Paulo chega em Atenas. Quando chega lá na reunião, no salão deles, como foi colocado aqui, Paulo vê uma imagem dizendo adoração ao Deus desconhecido, ou uma estátua representando o Deus desconhecido.
Por que isso? Porque em Atenas se adoravam vários deuses e eles ficaram com medo de ter algum deus que não tivesse a relação, que eles não conheciam. Então ergueu-se um lugar, ergueu-se uma imagem, dizendo: aqui adoração ao Deus desconhecido. Quando o apóstolo Paulo chega lá, eita glória, o Paulo é uma bênção, viu? Quando o apóstolo Paulo chega lá nesse local e vê uma adoração, uma imagem, dizendo o seguinte: adoração ao Deus desconhecido, Paulo diz: ó, já sei o que vou fazer. Eu vou pregar sobre esse Deus desconhecido, que eles não conhecem, mas já está revelado. E começa agora a dizer que esse Deus desconhecido, que ninguém conhecia, foi revelado através da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo agora começa a pregar o Evangelho, mostrando que o Deus desconhecido se fez conhecido através de Jesus. Você pode deixar um brado de glória aqui? Vamos dar seguimento ainda no segundo tópico. Veja só. O apóstolo foi até a Câmara Municipal de Atenas para pregar. Paulo, sábio, dirigido pelo Espírito Santo, adaptou a pregação do Evangelho a uma linguagem que os ouvintes filósofos iriam entender. Paulo explicou que a mensagem do Evangelho é sobre o Deus desconhecido, que se torna conhecido por meio de Jesus Cristo. Alguns judeus creram. Partindo dali, Paulo foi para Corinto, a capital da região de Acaia. Ali, o apóstolo exerceu sua profissão de fazedor de barracas, até que Silas e Timóteo chegaram para ajudá-lo. Eles trouxeram boas notícias da igreja em Tessalônica. Então, Paulo escreveu a primeira carta a essa igreja e, mais tarde, fez a segunda carta também. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto para ensinar sobre as Escrituras. Como de costume, aos sábados ele pregava nas sinagogas e sofreu oposição por isso. Desanimou? Não. O Senhor lhe apareceu numa visão para encorajá-lo e ali surgiu mais uma igreja. Depois desse período, Paulo foi para Éfeso com Priscila e Áquila, onde pregou nas sinagogas. O apóstolo deixou o casal nesta cidade e seguiu a rota de volta para casa, prometendo que voltaria para visitá-los. Na sequência, deu uma paradinha em Jerusalém para ver os irmãos e as irmãs dali e finalmente retornou para Antioquia da Síria. Veja só, irmãos, Paulo é tipo aquele homem que não perde a oportunidade de pregar o evangelho. Aqui, por exemplo, ele prega em Atenas, vai para Corinto. Quando chega em Corinto, era uma igreja difícil de lidar, era um povo difícil. Por isso, ele começa a trabalhar para sobreviver, para se sustentar, para não ser pesado para a igreja. Paulo demonstra que ele não queria ser pesado para a igreja, não que era pecado ou é pecado o pastor, a liderança receber salário, mas ele, por causa do evangelho, preferiu trabalhar para que todos pudessem ter o coração aberto. Sabe por quê? Tem pessoas na igreja que se o pastor falar em dinheiro, o coração fecha, fica logo bicudo, só o sangue de Jesus, viu? E Paulo, sabendo disso, para não ter essa confusão, ele abriu mão de um direito que era dele como pastor, de receber os donativos, de receber suas ofertas, preferiu trabalhar, porque também não é pecado o pastor trabalhar não, viu? Cada caso no seu caso. E, no entanto, ele começa a pregar o evangelho. Paulo sempre estava acompanhado dos seus amigos. Aqui se destaca Silas, se destaca Timóteo, o qual ele vai escrever 2 cartas para estar ensinando ele a realizar a obra do Senhor. Tudo indica também que Lucas, que é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, e também o escritor do Evangelho, segundo escreveu seu nome, Lucas, ele também estava acompanhando o apóstolo Paulo, porque sozinho ninguém consegue fazer a obra do Senhor não, viu? Anote por gentileza, sozinho, você sozinho não vai para lugar nenhum. Todo crescimento precisa de união e comunhão. E o apóstolo Paulo tinha seus amigos. O apóstolo Paulo tinha seus companheiros que estavam sempre do seu lado para anunciar a palavra e pregar o evangelho de Cristo Jesus. Da mesma forma, tenha disposição, tenha coragem de anunciar o evangelho, porque a obra do Senhor precisa de você. A obra de Deus precisa de mim. E assim o apóstolo Paulo vai pregando o evangelho, seja na sinagoga, seja em casas, seja na rua, seja na câmara, em qualquer lugar, Paulo pregava o evangelho.
Paulo pregava o evangelho e assim foi constituindo várias igrejas. Depois, ele retornava na igreja para trazer o ensinamento, estabelecer presbítero, obreiros da casa do Senhor. Ele dá uma passadinha rápida também em Jerusalém para ver os irmãos e retorna para a sua igreja mãe. Qual era a igreja mãe? Antioquia da Síria, que foi a igreja, os líderes, que tinha enviado o apóstolo Paulo para realizar missões. Todo missionário tem que ser enviado por uma igreja. Todos vocês, todos nós precisamos fazer parte de uma igreja. Quem direciona o nosso trabalho, segundo a vontade do Senhor, é a igreja. Observe, o apóstolo Paulo ia pregar, anunciar e retornar para a sua igreja mãe, para trazer as notícias e apresentar também o relatório. Ninguém independente não, viu? Esteja sujeito às lideranças da sua igreja. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes observe o seguinte: se você quiser estudar conosco em nossa plataforma de cursos, isso mesmo, estou lançando a nossa plataforma de cursos, onde você vai poder estudar teologia, curso básico em teologia, vários cursos também para professores da EBD, superintendente, curso de escatologia. Se você quiser estudar comigo em minha plataforma, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa conhecer a nossa plataforma e faça a sua assinatura. Preste atenção, pagando apenas R$ 20 por mês, você vai poder estudar curso para professores de escatologia e curso básico em teologia. E observação, o nosso certificado, ele é reconhecido pela nossa igreja Assembleia de Deus. Então é bênção pura sem mistura. Vem estudar conosco em nossa plataforma de cursos para professores, superintendentes, pastores, obreiros, diáconos. Eu quero, pastor, estudar, o que é que eu faço? É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. E na descrição aqui também tem um link para que você possa conhecer a nossa plataforma e fazer a sua assinatura. Pagando apenas R$ 20 por mês, você vai estudar todos os nossos cursos. Porque aqui é o seguinte, você vai estar me abençoando e eu também vou te abençoar em nome de Jesus. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: a sensibilidade espiritual. O plano inicial ter dado errado não foi um problema para Paulo, pois Deus estava no controle da viagem. Seguir outro plano garantiu que judeus e não judeus, homens e mulheres, senhores e servos, ouvissem que Jesus é o Salvador. Surgiram novas igrejas e novos líderes. Muitas vezes as coisas não acontecem como planejado, porque assim Deus desejou. Como lidar com a situação? Ore. É importante ter intimidade com Deus e discernimento para ouvir seu direcionamento e conhecer a sua vontade. Eu tenho aprendido na obra do Senhor o seguinte: tudo que eu for fazer, eu preciso apresentar a Deus. E eu preciso falar, crer e viver da seguinte maneira: mas não seja feita a minha vontade, da minha forma, do meu querer, mas sim a tua vontade, Senhor. Irmãos, podemos ter vontade, desejos e projetos, mas tudo está na mão de Deus. É Deus que manda, é Deus que direciona. Se a minha vida está sendo direcionada por Deus, eu preciso aceitar o não de Deus e o sim de Deus. Tem pessoas, irmãos, que perdem até a sua bênção quando recebe o não. Até perseguição, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza. É porque, irmão, vigia pelo amor de Deus. Aceite o projeto de Deus. Se Deus quiser, se for projeto dele, de você ser um evangelista, você vai ser evangelista, vai ser um pastor, vai ser um doutor, vai ser um médico, vai ser o pastor, vai ser auxiliar, se for projeto de Deus. Mas se não for projeto de Deus também, não adianta empurrar a porta. Não adianta tentar vir pela janela. Não adianta. Espera o projeto de Deus. Aceita o projeto de Deus da sua vida. Ah, pastor, mas eu, minha vontade, eu tenho, eu quero, eu tenho capacidade. Quem capacita é Deus. Quem manda é Deus. Quem direciona é Deus. Aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo tinha seu projeto, tinha sua vontade, mas Deus mudou tudo e no final deu tudo certo, porque com Deus assim, no final dá tudo certo.
Deus pode pegar o teu projeto e ampliar o teu projeto, direcionar o teu projeto, renomear o projeto. Mas se foi Deus, glorifica, agradeça, que é para o seu bem, em nome de Jesus. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a segunda viagem de Paulo foi longa, mas guiada por Deus. Durante esse período, pessoas aceitaram as boas novas de Jesus e novas igrejas surgiram. Nos dias de hoje, somos convidados a entregar nossos planos ao Senhor e prestar atenção no seu direcionamento. Diga e repito: Deus, ele fala, Deus direciona, Deus, ele manda. Ele quer mandar na sua vida, mandar nas suas escolhas, mandar no seu direcionamento. Ele quer ser Senhor e você tem que ser servo. Eu tenho que ser servo. É Ele que manda, Ele que direciona. E nós só estamos aqui para dizer: Deus, me dá graça, me ajuda, Jesus. Eu sou fraco, Jesus. Nós devemos pedir graça, força, porque nós dependemos de Deus. Para que os projetos possam ser consolidados, possam acontecer, eu preciso depender de Deus. Eu preciso exaltar a Deus, adorar a Ele, para que possa nos conceder graça e força, para que venhamos crescer cada vez mais na obra do Senhor. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Já pergunto, você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Aqui só foi apenas uma introdução, porque na lição de número 8, vamos abordar local por local, posição e posição, o que aconteceu em cada lugar que o apóstolo Paulo chegou. É na lição de número 8 que nós vamos fazer essa abordagem. Mas eu peço o seguinte: se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. A aula não terminou, porque agora chega o momento da nossa dinâmica, e a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título A Segunda Viagem Missionária. Isso mesmo, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta, às 9h e às 14h, tem vídeo novo no nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Segunda Viagem Missionária. Presta bem atenção. Nós sabemos muito bem que nesta viagem missionária, o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, ele apresenta o Deus desconhecido para que estes pudessem se converter a Cristo Jesus. Isso mesmo, o apóstolo Paulo apresentou o chamado Deus conhecido, que se fez conhecido através de Jesus. O Deus desconhecido, que se fez conhecido através de Jesus. E eu quero saber o seguinte: como seus alunos apresentariam a Jesus para as pessoas que ainda não conhecem? Por isso, ou para isso, seus alunos vão precisar de caneta e um pedacinho de papel. Somente isso. Caneta e um pedacinho de papel. Por que isso? Muitas pessoas não conhecem a Jesus, mas seus adolescentes já conhecem a Jesus. Então, eles vão precisar apresentar a Jesus. Em outras palavras, escrever quem é Jesus. Como seus adolescentes apresentariam a Cristo para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, tá bom?
Tem mais uma dica aqui e no final vou deixar uma segunda dinâmica sensacional e teológica. Por isso, fica conosco até o final, que daqui a pouquinho vou deixar para vocês uma segunda dinâmica. Então, veja só, nessa primeira atividade ou dinâmica, seus alunos vão precisar apresentar a Cristo. Quem é Jesus para os seus alunos? Deixa a sua turma escrever. Jesus é amor, Jesus é perdoa, Jesus é ter poder, Ele é maravilhoso, Ele nos ama. Deixa a sua turma apresentar a Jesus de acordo com os conhecimentos que Ele tem. Então você só vai precisar distribuir pedacinho de papel, caneta ou lápis, para que eles possam apresentar a Jesus a uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Eles podem fazer através de desenho? Pode. Pode fazer através de uma carta, falando as características de Jesus? Pode. Pode utilizar um versículo da Bíblia? Pode. Deixa a turma ser usada pelo Senhor, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou? Ah, pastor, é simples, mas é boa. É assim mesmo. Se você gostou, você já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho e vem fazer parte da nossa família, viu? Mas agora vamos também para a nossa segunda dinâmica. Isso mesmo, vamos fazer uma dinâmica um pouco mais teológica, o qual vai trazer conhecimento. Veja só, se o apóstolo Paulo apresenta Jesus como Deus desconhecido, então seus ensinamentos também as pessoas não conheciam. Isso mesmo. Quais foram os principais ensinamentos deixados por Jesus? Deixa aqui nos comentários quais foram os principais ensinamentos deixados por Jesus. O que é que você vai fazer? Vai pegar esses principais ensinamentos deixados por Jesus, vai escrever no pedacinho de papel, vai levar para os seus alunos e vai fazer a distribuição. Agora, a distribuição depende da sua criatividade. Coloque na bola de soprar, excelente. Coloque um bombom atrás, excelente. Coloque numa caixa surpresa, excelente. Como você vai distribuir depende agora da sua criatividade. Mas é interessante você escrever aqui os principais ensinamentos de Jesus, onde cada aluno vai precisar pegar esse ensinamento, fazer a leitura e trazer uma pequena explicação. Júnior, o que você achou ou acha desse ensinamento? Você concorda? Você faz? Você não faz? Quem você aconselharia a estar fazendo? Deixa sua turma falar. Eu tenho dito aqui constantemente que precisamos dar vez e voz aos nossos alunos. As nossas aulas precisam ser mais participativa, mas tem professor por aí que quer passar a aula toda falando. Não adianta, professor. Dê vez e voz à sua turma. Agora, por gentileza, anote aí que eu vou passar para vocês os principais ensinamentos de Jesus, o qual o aluno vai pegar e trazer a explicação. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor quer ser membro. Ser membro é ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, cruzadinhas, caça-palavra, atividades online, um plano de aula completo, como você ministrar essa aula. Então, todos esses materiais estou enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Por isso, se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber
o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes, venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue caneta e caderno, porque você pode fazer suas anotações. Vou passar para vocês agora os principais ensinamentos do Deus desconhecido, como foi apresentado pelo apóstolo Paulo, tá bom? Essa aqui já é a nossa segunda dinâmica. Primeiro ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo ensinamento, amar o próximo como a ti mesmo. Eita glória, será que é fácil? Terceiro ensinamento, oração, precisamos orar. Quarto ensinamento, perdão, precisamos perdoar. Quinto ensinamento, humilhação, precisamos nos humilhar. Sexto ensinamento, não julgueis aos outros. Sétimo ensinamento, precisamos ter fé. Isso mesmo, como é que está a sua fé? Oitavo ensinamento, precisamos servir ao nosso próximo. Nono ensinamento, desapegar das riquezas materiais. Isso mesmo, tem pessoas que o seu coração está totalmente no dinheiro. Foge disso, crente. Décimo ensinamento, o arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E isso foi ensinamento de Jesus. 11º, estamos em uma nova aliança. Precisamos fazer uma nova aliança com Cristo Jesus. 12º ensinamento, o amor e a compaixão. 13º ensinamento, a busca pelo reino de Deus. Precisamos buscar o reino de Deus. Tem muitas pessoas aí buscando poder, buscando fama e deixando de buscar o essencial, que é o reino de Deus. 14º ensinamento, que é uma regra de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. É forte, viu? 15º ensinamento, que ele é a ressurreição e a vida. O que isso significa? Deixa a sua turma participar, deixa a sua turma falar. Que assim como Cristo Jesus morreu e ressuscitou, os mortos em Cristo também vão ressuscitar. Eita glória! Entendeu que mistério? Você vai estar pegando os principais ensinamentos de Jesus. Você pode colocar no pedacinho de papel, distribui para os seus alunos e eles vão precisar apresentar esses ensinamentos para que as pessoas possam ter conhecimento. Por que Jesus Cristo ensinou sobre o perdão? Pronto. Porque Jesus Cristo ensinou que devemos amar o nosso próximo. Isso aqui, os seus alunos vão estar apresentando os principais ensinamentos desse Deus desconhecido chamado pelo apóstolo Paulo. Eu creio que vai ser bênção pura essa mistura. Se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica.